Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Nosso convidado de hoje saiu de Iuna aos 18 anos de idade e hoje é presidente da 20ª subseção de Domingos Martins, né, da OAB do Espírito Santo. É com muito prazer que eu trago hoje Dr. Vinícius Coutinho. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutora Carla. Uma honra participar desse podcast famoso. Tem trazido grandes nomes do judiciário, da advocacia capixaba aqui, nacional também, né? E é uma honra. Está de parabéns, o trabalho está lindo. E é uma oportunidade dos advogados contarem os seus cases de sucesso, às vezes de insucesso, de dificuldade, no meu caso também de dificuldade, de glórias também, por que não dizer? Mas é uma honra participar. Compartilhar essas experiências, que eu acho, acima de tudo, riquíssimas. E eu nem me alonguei aqui na apresentação, doutor, até peço desculpas, porque tem muita história para contar, né? Tem história. Agora, vamos lá. O senhor saiu de Iuna para estudar. Perfeito. E por que escolheu o direito? Na minha adolescência, meu pai participava do corpo de jurados da cidade de Iuna. Papai tinha um pequeno comércio, não tinha ninguém da família advogado, não tem, e papai ia para o júri. E eu, na adolescência, despertei. Por que meu pai vai para lá ficar sentado? Aí eu comecei a assistir júri. Olha, assistia isso com idade, na adolescência. E logo na sequência, eu arranjei um trabalho no cartório de registro de imóveis, na antiga máquina de escrever. Né? Também fez curso de datilografia? Datilografia, claro. Todos nós. E aí fui trabalhar no registro de imóveis, falei, não, eu quero ser advogado. Então, quando eu fiz meus 18 anos, eu vim para Vitória com o objetivo de entrar na faculdade. E trabalhei no cartório em Vila Velha, como escrevente. Depois fui para Domingos Martins, concursado do Estado, escrevente. E fazia as audiências, fazia tudo. E logo consegui, fui para a faculdade, formei na antiga FADIC, em 87. Aqui em Vitória? Não, em lá. Colatina. Em Colatina, época, sim, a gente podia, Colatina. ainda de 83 a 87, a gente podia frequentar as faculdades no fim de semana. Levava a tarefa para casa. Sim. E hoje, vulgarmente, aí está o home office, né? Então, a nossa faculdade formou excelentes promotores, juízes, desembargadores, advogados. Né? E nós já estamos aí há 36 anos na advocacia privada, exclusivamente na advocacia privada. E hoje o doutor tem um escritório com sua esposa, Sempre tivemos um escritório em Domingos Martins. Tivemos também escritório na Praia do Canto, onde advogamos no mercado imobiliário, 99 a 2004, 2005. Mas tinha o estresse do trânsito, a gente não queria abrir mão de morar no interior, nós gostamos do interior, somos do interior. Então estamos estabelecidos lá em Domingos Martins. O escritório depois, graças a Deus, cresceu. Do meu escritório, estagiário viraram juízes, outro virou promotor, outro virou advogado bem-sucedido, outro virou diretor de ordem. Que legal. Então, hoje eu tenho lá um sócio, que é o Gustavo Laranja, tem meu filho André, que é meu sócio, Maria Júlia, minha mulher. Então, a gente forma, e o Jefferson, que é nosso colaborador também. Estamos lá 5 colegas da região de Montanhas do Espírito Santo advogando. Maravilhosa região, sem dúvida. E o doutor pegou a época de mudança da Constituição Federal, né? Sim. Conte-nos como é que foi essa virada, porque eu entrei na faculdade em 88, junto com a Constituição, né? Então a gente já estudava isso. Mas para quem se formou antes, como é que foi essa experiência? Eu tive direito constitucional pela Constituição anterior. Sim. Mas eu peguei minha carteirinha em abril de 88 e 5 de outubro de 88 teve a promulgação da Constituição nova. E aí abriu um espaço de trabalho muito bacana. O que aconteceu? Nós tínhamos uma inflação muito alta no país, né? Uhum. E os empréstimos bancários, de modo geral, vinha correção monetária, mais juros, mais, né, aquelas taxas, aqueles negócios, que as taxas dos agricultores, especialmente pequenos agricultores,
para pagar juros e correção monetária aos bancos, ficaram impagáveis, eles iam perder suas propriedades. Então, o Constituinte conseguiu inserir no ato das disposições transitórias constitucionais um dispositivo, um artigo que dizia que o pequeno produtor rural teria isenção, não seria cobrado dele por nenhuma instituição financeira a correção monetária. Os bancos todos recusaram em fazer isso de modo direto. Então, a advocacia brasileira entendeu que os advogados deveriam, então, ajuizar ações de consignação em pagamento. Então, eu, estando no interior, conhecendo os pequenos agricultores da nossa região, graças a Deus lá não tem latifúndio, nós temos uma reforma agrária natural, aqui na região toda do Espírito Santo, quase toda, uma reforma agrária quase natural. Comecei a chamar os agricultores, então nós propusemos 120 e poucas ações de consignação em pagamento. 120 ações. Na boa e velha máquina de escrever. Eu e uma secretária, a gente ia de madrugada para fazer as petições, porque tinha que fazer, porque tinha um prazo, salvo engano, acho que era 90 dias, para propor. Mas suas petições tinham, em média, quantas páginas? Não eram longas, né? Era 3, 4 laudas. Bom. Aí dava para fazer tranquilo, né? A secretária pegou o modelinho, começou a fazer também. A gente trabalhava 12, 14 horas por dia. Nossa! Mas foi um case de sucesso, porque alguns bancos, como o Banesp, por exemplo, foi lá, chamou, a gente fez acordo em outros e tal, outros não, o Banco do Brasil não fez acordo, por exemplo, e eles perderam todas as ações. E aí eu comecei a advogar assim, sozinho, com a cara e a coragem, e aquele dinheirinho que eu ganhei naquelas ações, deu para construir a nossa casa, que eu moro com a família até hoje. Oh, que beleza! Muito legal, foi assim a gente começou. Né? Graças a Deus deu tudo muito certo. Estamos até hoje na militância. Que legal. E até hoje atua aí contra bancos, contra... Muito. Porque a gente acabou vendo que é um filão de mercado, né? Que poucos colegas exploram. Às vezes, por meio do corpo jurídico de banco, não tem dificuldade. Né? O banco trabalha muita coisa errada, não são todos, né? Sim. Então, até hoje eu faço muita ação contra banco, inclusive cooperativas, a gente propõe, discute, faz acordo em outros. Claro. Não, mas o doutor gosta de números expressivos, né? Porque o senhor também fez vários tribunais aí, vários júris, não é isso? Fizemos. Dentro daquela ótica lá de trás da adolescência, vendo os advogados de UNA fazendo júris, Ministério Público, pensava com o meu íntimo, um dia eu quero falar com esse cara aí. Né? A primeira coisa que eu fiz quando saí da faculdade foi fazer um curso de oratória e impostação de voz. Que legal. Lá se vão tantos anos. E comecei a fazer júri. Tive a honra de fazer um júri com o grande mestre Vinícius Bittencourt, que foi um grande jurista do Brasil, morava no Espírito Santo, um baiano capixaba maravilhoso, pai da querida doutora Juno Ávila. Fiz júri com ele, Domingo Martins. Que aula, que aprendizado, fantástico. Tivemos sucesso. E aí eu aprendi com ele, com outros colegas, tantos colegas, e fiz muito tribunal do júri. Muitas vezes tribunal do júri. Tem ideia de quantos, assim? Porque aqui eu tenho anotar mais de 100, né? Mais de 100, sim. Mas eu tenho a humildade de dizer que comecei fazendo júris, como diz lá o mestre S. Quaresma Firpe, como ele também começou, fazendo júri de graça, para defensoria, pro bono, para aprender. Lembra do seu primeiro júri? Me lembro. Conta pra gente. Não, o primeiro júri eu tremi, né? Todo mundo. Primeira audiência, a gente Mas na primeira audiência eu tremi mais do que no primeiro júri. Porque o primeiro júri me preparei demais. E tinha um colega que eu tenho muito carinho, muito respeito por ele, que é o doutor Zé Carlos Sen, que estava comigo. O Zé Carlos Sen está lá, mora lá em Marechal Floriano até hoje, querido. E aí me deu uma força, mas foi relativamente tranquilo. Mas numa dessas jornadas de júri, aconteceu um fato curioso, que tinha uma testemunha de plenário que nós levamos, a pessoa de quase 80 anos, uma senhora que tomava conta da sacristia da igreja lá da região, do interior de Domingos Martins, e ela foi então depor. E tinha uma jovem testemunha, na faixa de 15 anos, adolescente, que disse que na cena do crime uma pessoa tinha uma faca, não tinha uma faca. E aí nós pegamos e pedimos o depoimento desta senhora, porque ela disse que havia, e ela confirmou isso em plenário, dizendo que ouviu do próprio garoto na sala ela era professora de catecismo dele, e ouviu dele dentro da sacristia, da igreja católica, que eles falaram aquilo só para atrapalhar a vida do rapaz, para o rapaz ser condenado, porque não havia faca nenhuma. E ela disse isso
com todas a sua segurança de uma pessoa que é professora há tantos anos. Ela disse que na hora que ela disse aquilo, o ilustre membro do Ministério deu um piti, falando que ela estava falando mentira, que ia processar, que ia acontecer. Aí eu levantei e bati na mesa também, né? Eu fico bravo, né? Você tem que ficar bravo, você tem que, né? De jeito nenhum. E aí a pessoa deu um quiprocó danado, o juiz interviu e seguimos. Felizmente o cliente foi absolver. Né? Então tem dessas coisas, né? Tribunal do Júri. Tivemos tantos outros embates lá. Um dia, para fechar essa situação do júri, não tem muito tempo, eu fazendo júri. Eu tenho um timbre de voz muito alto, eu falo alto, né? Eu sou ansioso, quero falar, quero espernear, quero demonstrar toda a veemência da defesa. Nesse sentido, o Ministério Público pediu à juíza que me intervisse para que eu falasse baixo. Aí fiz o efeito contrário. Falei, Vossa Excelência quer calar a voz da defesa? Vossa Excelência está querendo violar minhas prerrogativas profissionais? O réu está em defesa, é o Estado todo-poderoso querendo prender esse cidadão. Né? E aí falava, gritava, esperneava. Não preciso dizer que aí deu absolvição. E o doutor se emociona? Eu me emociono, sim, mas eu não choro, não. Eu tenho colegas que choram. Tenho colegas que choram. Não choro, não. Eu corre muito suor. E que caso foi esse da advogada desmaiar em audiência? Pois é, né? Um cliente, pessoa bacana, de família tradicional, filha formou, advogada, pessoa inteligente, querida. Pediu para fazer audiência comigo. Vamos fazer, a audiência era fora lá da região nossa lá. Foi um outro colega de escritório, fomos no carro. Chegou na audiência, ouvindo os testemunhos e tal, as coisas normal, eu sentado assim, ela do meu lado. De repente, a colega desmaia no meu colo. Fiquei apavoradinho de tudo, perdi o controle emocional, tudo, fiquei em choque. Aí o juiz, muito paciente, os colegas, todo mundo, deita ela no chão, resumo. Ficou ali, eu com medo de acontecer uma situação pior. Afinal, é um pai, amigo, cliente, que a advogada tem dado para ser minha filha, que estava ali naquela situação. Foi um sufoco. Aí chamaram, não tinha SAMU na época, chamou a ambulância, até que veio não sei quem, e ela foi melhorando, voltou, foi para o hospital, mas era só uma crise felizmente, uma crise de hipoglicemia. Estava sem comer, coitado, fazendo regime para emagrecer, essas coisas. Felizmente superou. Mas foi um sufoco. Imagino. Eu tremi. Imagino. E como é que foi a história que o senhor quase foi preso? Na Polícia Federal. Aquele dia foi o maior desafio. Estou falando para vocês, tem muita história, né? Sim. Foi no começo da minha carreira e foi desafiador. Aquele dia eu achei que eu fosse preso. É mesmo? Por quê? Eu aprendi, né, quando eu era escrevente de cartório e depois pegando a carteira de advogado, que nós temos as nossas prerrogativas profissionais. A gente respeita a autoridade respeita o trabalho da gente e cada um faz a sua parte, no final. E eu, logo no início, um guarda da Polícia Rodoviária Federal, que na época que eles eram ligados ainda ao DNR, hoje DENIT, eles tinham carteira assinada e tal, ganhavam pouco, tanto que tinha aquela fama de guarda corrupto e tal, e eram muito mal remunerados. Esse moço, para ter uma dignidade, fez um negócio legal, ele abriu um escritório despachante. Lá em Marechal Floriano, junto com outra pessoa lá. Um belo dia, a Polícia Federal cerca o escritório todo, no pleno centro da cidadezinha pequena de Marechal, aquele bafafá todo, aquele monte de gente olhando, e leva a máquina de escrever, leva documento, põe tudo, leva embora. Ele me procura e fala, Vinícius, eu estou nessa situação e tal. Falei, olha, nós temos que ir lá olhar o inquérito, eu preciso de uma procuração sua. Peguei a procuração, botei na pastinha, que era boa e velha pastinha, que tinha papel timbrado, carimbinho, canetinha, papel carbono. A gente levava praticamente o escritório, exato, né? Hoje está no telefone, né? E vim para a Polícia Federal, ali na Avenida Vitória, perto da FAESA, era ali, superintendência. Chego lá, peço para ver o inquérito, só tem que requerer. Tá bom. Fui lá no centro da cidade, na UAB, na Cidade Alta, datilografei um requerimento, vim, quando eu voltei, tinham fechado
pro almoço. Fechou de 12h às 2h. Aí abriu lá, protocolizei. Não, eu preciso ver o inquérito, preciso ver. Não, a doutora está examinando, a delegada. Está aí vendo seu requerimento para ver se vai deferir. Aí deu umas 4h da tarde, eu dei uma cobrada, que eu estava ali sentado na recepção ali, os agentes lá e tal. Falei, olha, eu vim de Domingos Martins, eu só quero ver o inquérito, não tem dificuldade e tal. Aí falou, acho melhor o senhor ir embora, voltou outro dia que a doutora vai analisar. Eu peguei e fui lá na UAB. Meu carro estava estacionado na porta lá, meu velho e bom Fusquinha, fui na UAB, cheguei lá, fui muito bem recebido pelo doutor Luiz Basílio, que era o presidente, e falou, Vinícius, você precisa fazer uma representação contra a delegada. Faça, a máquina de escrever está ali. Eu, terminei, entreguei, muito bem. Pegou o telefone na minha presença. Ligou para o doutor Oscar Camargo, que era o superintendente da Polícia Federal. Era um homem no governo Max Mauro, que chegou para combater a corrupção do crime organizado do Estado. Era um homem muito respeitado, realmente muito ocupado, um delegado de Polícia Federal, a meu ver, exemplar, profissional ímpar. E o doutor Oscar Camargo atendeu e virou para o doutor Luiz Basílio e falou, não, pode mandar o jovem advogado vir aqui, que ele vai ter acesso ao inquérito agora. Isso já era 5h30 da tarde. Peguei o Fusquinha, eu para a Polícia Federal. Na hora que eu chego, o agente falou, sou o doutor Vinícius, entra, por favor. Na hora que eu entro numa sala de cartório, tinha 3 policiais, agentes federais de um lado, 3 do outro, a doutora delegada no meio, como se fosse um corredor polonês, e mandou entrar. Na hora que eu entrei, os caras tudo com a arma, assim, do lado, com a mão na cintura, tal, olhando para mim, assim, cubaram. Antes a gente tinha tomado um baculejo lá na entrada, né? Vi refitar a minha pasta, eu paletó, aí entrei. Acho que não sei se eu estava vermelho ou estava branco, morrendo de medo de ser preso. Morrendo de medo de ser preso, doutora Carla. Aí a delegada começa a me dar uma bronca. Doutor Vinícius, admiro o senhor, um advogado começou a trabalhar agora, trabalhar dessa forma, tudo errado. O senhor tem que respeitar que é a Polícia Federal, o senhor tem que entender que isso é uma instituição séria, tomar tempo do doutor Oscar Camargo, dos homens mais ocupados no combate à corrupção desse Estado e desse país, tomar tempo do presidente da OAB, o senhor não pode fazer isso, não sei o quê. Aí foi falando, e eu falava assim, doutora, tremendo, e falava assim, doutora, eu quero que a senhora cumpra a lei. Falava que saía da minha boca, era a frase que saía, a única que eu conseguia me expressar. Doutora, cumpra a lei. Doutora, eu quero que a senhora cumpra a lei. E ela continuava falando. Falou lá uns 5, 6 minutos, deixei falar. No final, eu fiquei lá, com a minha pasta, tremendo, porque se eu fosse preso ali por desacato à autoridade, se eu falasse qualquer coisa, eu poderia ser preso por desacato à autoridade. As testemunhas eram os agentes. Na época não tinha telefone celular. Já era quase de noitinha, 6 horas, assim. E ali tinha uma cela. Ia ficar preso. Só ia descobrir no dia seguinte. Mas eu mantive firme, graças a Deus, mantive o controle emocional. E ela, ao final de sua fala, pegou aquele inquérito, tinha umas 200 páginas, assim, jogou em cima da mesa do escrivão, com veemência. Olha essa porcaria aí, olha isso aí e tal. E não volte aqui mais com problema, não. Foi embora. Aí eu fiquei ali, ficaram uns 2 policiais comigo. Fiquei 1 hora, mais ou menos, examinando aquilo ali. Depois olhei tudo, pude ir embora, fui para casa, mas passei um sufoco. A conclusão foi que o inquérito, realmente o meu cliente foi indiciado, foi denunciado, respondeu uma ação penal na Justiça Federal, conseguimos levar ao final, foi absolvido. Logo em seguida, a Polícia Federal passou para do DENIT, DNR, para a superintendência com autonomia própria, superintendente de Polícia Federal, criou, felizmente, foi em seguida. E eu fiquei com aquele crédito, com o cliente e tal, ele foi absolvido, no final ele foi absolvido. Ele se aposentou uns 5, 6 anos depois, ele não está entre nós mais. Foi lá no meu escritório me dar um presente, porque que eu tinha conseguido salvar ele de ser exonerado da Polícia Rodoviária Federal, conseguiu aposentar, estava bem aposentado, e queria me dar um presente. Eu falei, mas que bom, senhor fulano, que bom, que legal. Aí botou na mesa assim uma caixa, era uma caixa com revólver 38, particular dele, semi-novo, coisa linda de revólver para quem gosta, e falou, vim lhe presentear com a minha arma.
Eu não tenho cultura de arma, nunca usei arma, não quero ter arma, não tenho pó de arma. Virei para ele e falei, mas eu aceito com muito bom grado. É uma alegria. Mas aqui, guarda na sua casa. Muito obrigado. Leva com você. Boa saída. Eu queria arma. Eu queria. E outros presentes inusitados? Interior tem muito presentes inusitados ou honorários diferentes. Tem. Às vezes eu já ganhei peru, Nossa. ovos, mel, essas coisas tem, né? Mas o que o pessoal do interior, especialmente depois que a gente ganha uma confiança deles, é que a gente vai lá tomar um café com ele. O café do alemão não é um café com pão, é um pão caseiro. Aí vem mel, vem doce, vem geleia, vem queijo, vem aquela mesa farta, que se a gente deixar... Colonial, praticamente. É o café colonial, exatamente. Né? Aí Aquela a origem do café variedade. colonial. Então, muitas coisas inusitadas. Ah, que legal, que bacana. Mas o doutor também atuou na seara eleitoral. Sim. E a história aí das eleições de Ibatiba. Esse foi outro aperto que eu passei. Ibatiba tem os grupos políticos muito acirrados, muito animados, famílias tradicionais, tem de libanês, tem de italiano, tem de português, e muito acirrado. E aí eu tinha um prefeito que queria ser candidato à reeleição, e ele tinha conta rejeitada. Naquela época, a legislação eleitoral previa que para registrar a candidatura, quem tivesse conta rejeitada não podia, exceto se a conta estivesse sob júdice. Ou seja, você precisava ajuizar quem tinha conta rejeitada, ajuizar uma ação para discutir aquilo. Ainda que a ação fosse infrutífera, nós que conhecemos um pouquinho do processo eleitoral sabemos que aquilo iria terminar depois que concluísse até o mandato. Não terminaria em 4 anos, 5 anos. Sim. Né? E o prefeito faz, não faz aquilo, faz, não faz, e o Ministério Público titubeou. Nós fizemos a ação, como advogado da coligação da oposição, fizemos a denúncia, a representação, foi proposta a ação, o juiz da zona eleitoral rejeitou o registro da candidatura, porque eles efetivamente não propuseram a ação, veio para o TRE, eles recorreram para o TRE, acompanhei, vim acompanhando, e fui fazer a sustentação oral como efetivamente fizemos. Mas o que o prefeito fez? O prefeito do interior, com poder de influência, não tinha tanta rede social, não tinha tanta vigilância, alugou uns ônibus lá, pegou gente humilde, povo bom, trabalhador do Ibatiba, botou nos ônibus e prometeu, vou dar uma cerveja para vocês, uma cachaçinha, né, uma linguiça, torresmo, botou nos ônibus e trouxe, colocou na porta do TRE, 5 ou 6 ônibus, muita gente. Nossa. E aquele povo lá, né, fazendo aquela algazarra, porque já estavam tanto quanto tocados pelo álcool, na porta aí. O desembargador Maurílio era o presidente, saudosa memória. E estão lá fazendo sustentação oral, o tribunal cheio de gente e tal. Me perguntaram o que era aquilo. Eu acabei a esclarecer e tal. Tá bom. Fizemos a sustentação oral e a unanimidade, a candidatura do cidadão foi indeferida. O registro foi indeferido. E aí, quando terminou a sessão, os magistrados que saíam da garagem do TRE com seus carros, eles batiam na capô do carro, xingavam, impropérios, aquelas palavras horríveis, né? E xingava todo mundo, chegava em todo mundo. E aí começou a falar, nós queremos pegar aquele advogadozinho. Aquele baixinho. O doutor. Aquele baixinho era eu e o Gustavo, que é meu sócio até hoje. O Gustavo tem 1,94 m, mas eu tenho 1,70 m. Aí nós queremos pegar eles. E aí chegou esse burburinho lá no plenário, vocês não devem sair, fiquem aqui até esse pessoal ir embora. E nós ficamos lá 10 minutos, 15 minutos, meia hora, uns 40 minutos. E aí eu fui no doutor Avilmar, que era o diretor de secretaria, secretário-geral do tribunal, até, inclusive, meu colega de faculdade, ótimo profissional, e relatei para ele a dificuldade. Ele falou, doutor Maurílio, presidente Maurílio, outros advogados só que essa dificuldade, chama a polícia militar, chama o comandante da polícia militar, que está de plantão lá. Pegou 2 policiais, um sargento e o outro policial, escolta esses jovens advogados ao carro deles. Não deixe encostar a mão neles. Foi aquele jeito dele de nordestino de falar, mas muito educado. Aí nós saímos, na hora que nós colocamos os pés na escadaria do tribunal, começou, lá, é ele, vamos pegar ele. Os policiais desceram com a gente, foram muito firmes, muito profissionais. Polícia militar, muito bem treinada, policiais ótimos. Depois mandamos até um elogio lá pro batalhão.
Os policiais colocaram a mão na arma e falaram, vocês dois vão caminhar na frente, nós vamos caminhar atrás, ninguém vai chegar perto. Se chegar perto, a gente cuida. Caminhem e não olhem para trás. Aí começaram. Jogaram cerveja, jogaram cachaça na gente, jogavam água. E falando aquelas coisinhas bonitas, né? Sim. Jogar de cadeia, vagabundo, aquela gentileza. Aquelas gentilezas todas. E nós ali caminhando. Não corra, não aperte o passo e nem diminua, vai direto. Quando chegar perto do carro, o carro tem abertura remota? Tem. O controle tem. Pula dentro do carro e vai embora. Na hora que o Gustavo pulou dentro do carro para dirigir, do outro lado, eles pularam em cima do capô do carro na traseira. Era um sedã e outro na frente, pularam. O Gustavo pegou, deu ré, esbarrou um monte de gente lá e saímos a 1000. Saímos de lá tremendo de medo, os policiais ficaram lá. Paramos no posto de gasolina de um amigo nosso. Mas não estragaram também o carro, não? Só pularam. Não quebrou nada, não. Paramos num posto de gasolina de um amigo nosso que tem uns seguranças bons. Escondemos o carro atrás do posto e pedimos apoio. Aí... Porque a gente pretendia ir para Domingos Martins, que é pertinho, né? Aí paramos, o nosso amigo lá em Viana arranjou para a gente 2 policiais que já eram aposentados, que trabalhavam para ele à noite lá. Foi com a gente, nos escoltando até Domingos Martins. Aquele dia eu achei que eu fosse linchado. Que sufoco, que sufoco. Depois daqui para ir em Ibatiba, eu voltei lá várias vezes, tinha que ir escoltado. Com medo. Depois o prefeito ganhou a eleição, a coisa acalmou. Seu Zé Alcuro de Oliveira teve uns 6 mandatos de prefeito em Ibatiba. Hoje está bem idoso, acho que não vai concorrer esse ano, não. Mas é um grande líder político lá, por quem eu tenho um grande respeito, uma grande admiração. Mas, nossa, que situações, hein? É aquela história que acho que é Rui Barbosa que dizia, advogado, profissão de coragem. Tem hora que você tem que ter uma postura. E aí eu quero voltar um pouquinho lá na história do Policial Rodoviário Federal. Ali, naquele momento, eu tive com vontade de desistir. Então, eu gosto da Polícia Federal. Eu vou desistir disso aqui. Se eu desistisse, eu estava advogando para uma pessoa que era líder numa comunidade. Se eu desistisse, eu ia dizer, não é advogado. Era questão de autoafirmação. Eu estava começando. Exatamente. Então, tem um momento que você tem que tomar decisões, né? Exato, porque o advogado é a voz do direito do seu cliente. Não tem dúvida, você tem que gritar em nome dele. É cidadania, né? Se o advogado não enfrenta isso, que dirá o seu cliente? É a força do Estado, né? Exatamente. E tem alguma outra história assim que lhe emocionou durante sua trajetória? Tem diversas, né? Tem diversas. Mas eu gosto de falar muito de prerrogativas profissionais, né? E aí também, quando eu estava começando a advogar, lá em Domingos Martins, foram presas diversas pessoas, acusadas de receptação de produtos que tinham sido roubados. E aí as pessoas foram presas e os familiares nos procuraram. Me procurou e eu fui na delegacia. Eu acho que eu dava azar com o delegado. Aí tinha uma delegada lá. Aí cheguei lá, boa tarde, doutora, boa tarde, por gentileza, queria ler um inquérito. Não pode. E naquela época não tinha telefone celular nem nada. Aí tinha um advogado de um dos presos, que era daqui de Vitória. Que eu até prefiro não dizer o nome dele também, acho que ele já até se foi para o céu. O advogado... Não, vamos no meu escritório, vamos ligar para a OAB. Meu escritório perto da delegacia, nós chegamos no escritório, o advogado falou assim, liga para a OAB não. Se o doutor permitir, falando comigo. Eu vou imitar a voz do presidente da OAB, doutor Agesandro, vou imitar a voz dele para a delegada e você vai ver o que vai acontecer. Eu já fiz isso. Pode fazer. Usou meu telefone, imitou a voz do doutor Agesandro. Daqui da OAB, tem um advogado aqui reclamando. Imitou a voz de doutor Agesandro, saudosa memória. Ligou para a delegada começou a tremer no telefone já. Não, manda eles aqui, não tem problema, doutor Agesandro. Só desculpa, manda os rapazes vir aqui agora. Chegamos lá, abriu tudo para nós. Olha só! As loucuras, E veja, o que tinha que ser feito desde o início, né? Então, que a gente fala, por isso a minha caminhada na OAB depois, fui membro de comissão, fui conselheiro da ordem, né? E membro da comissão de prerrogativas. Exatamente, eu ia lhe perguntar, a sua atuação dentro da OAB começou
Em que momento? No momento em que eu fui convidado para fazer parte como conselheiro na chapa do presidente Homero Mafra, na campanha de 2009, que o mandato começou em 2010, no primeiro mandato, no primeiro triênio dele. Fui conselheiro suplente, era membro da comissão de prerrogativas. Aconteceu uma situação sui generis, em prerrogativa. Ligou um advogado amigo, me procurou e falou: Vinícius, eu estou com muito medo, eu estou fora da minha cidade, estou sendo ameaçado de morte, porque estou movendo um processo contra um determinado fazendeiro no interior do Espírito Santo, e eu estou sendo ameaçado, eu estou morrendo de medo. E eu sempre me levo a falar com o Homero. Claro. Era na semana da sessão. Acho que era quarta-feira a sessão, sexta-feira. Vamos lá no presidente Homero. Vamos lá, na hora que eu cheguei lá. O presidente Homero, para isso, maravilhoso. Homero virou para o vice-presidente na época, não me lembro quem era, e falou assim: você preside a sessão do conselho, que eu vou com o Vinícius, no carro da OAB, lá falar com o secretário de segurança. Agora, isso era 5 horas da tarde. Viemos. A doutora Fabiana Maioral era subsecretária de segurança. Ela nos recebeu com toda a deferência e olhou aquilo e falou: olha, doutor Homero, nós vamos colocar em prática o que a gente andou fazendo aqui em algumas cidades do Espírito Santo com políticos. Alguns políticos estavam ameaçados. Como havia suspeita de quem seria, então o que nós fizemos? Nós fomos na cidade do interior, com 4, 5 viaturas, chegamos, 4 viaturas, fazendo aquele estardalhaço, e vamos direto na casa do suspeito. Chega lá, não vão invadir, não fazer nada. 7 horas da manhã, 8 horas. Chega lá, não sei sair para trabalhar. A gente chega em volta da casa dele, em frente à casa dele, viatura fazendo aquele ligado giroflex, e chamamos o cidadão. Topa o presidente Homero? Sim. Em 3, 4 dias fizeram. Eu prefiro não mencionar a cidade, mas foram na cidade, no norte do estado. E lá chegando, foram direto na casa do fazendeiro que tinha a sua suspeita, que tinha perdido a causa grande, e chamaram: o senhor está intimado a prestar depoimento da delegacia. Vamos com a gente. Não colocou em cofre, nada, tratou o cidadão com respeito. Sim. Eu vou lá e sabatinaram o sujeito: olha, se aconteceu uma coisa com esse advogado aqui, ou gente da equipe dele, o senhor vai ser responsável. Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, está acontecendo aquilo. O senhor perdeu a ação, o senhor arranja um advogado, pega o seu advogado, recorre. O sujeito negou que estava fazendo aquilo. Claro. Mas o fato é que depois daquilo, o advogado não foi me ameaçado. Cessaram-se todos os problemas dele. E aí eu participei de diversas situações de violação de prerrogativas. E para fechar a questão dessas prerrogativas, eu um dia estava no plantão das prerrogativas, telefone, celular. Tinha um advogado que ele chegava no presídio para falar com o cliente dele, criminalista. Ele tinha muita dificuldade de falar com os clientes dele, mas que tem aquele protocolo de segurança dos presídios. Não, vai chegar lá, sim, você tem que se identificar, você tem que vamos fazer uma revista, você não pode levar celular, não pode levar pasta, não pode levar isso, não pode levar aquilo. E tinha muita confusão nos presídios. Os presídios não estavam tão assim estruturados como hoje está melhor. Estamos falando lá atrás. Então, o advogado foi preso na entrada do presídio porque ele comprou spray de pimenta que ele ia levar para ele e ia dar para os presos também, porque os presos recebiam spray de pimenta dos agentes penitenciários e ele queria dar spray de pimenta para os presos dos agentes penitenciários. O advogado foi preso, mas deu uma confusão danada. Fomos para a delegacia. Rapaz, passou a noite lá, no outro dia levou para o Estado Maior de batalhão da Polícia Militar, depois conseguiu liberar. Mas, em suma, é a história da vida da gente, né? Na advocacia, na UAB. Eu costumo dizer a respeito, o mestre criminalista de São Paulo, Mário de Oliveira Filho, que tem lá uma página chamada Papo de Criminalista, ele costuma dizer o seguinte sobre prerrogativa. Quem tem que cuidar das prerrogativas somos todos nós. Isso mesmo. Né? Agora, se a coisa pegou, você te chama o pessoal da OAB, chama quem tem que chamar. Né? Não é assim. Não é assim. Né? Prerrogativas feitas para o advogado, mas nós temos que defendê-la a todo momento. A todo momento. E aí, para fechar e encerro,
um belo dia, estava numa audiência, assistindo uma audiência, e aí começaram a violar a prerrogativa de um advogado. Eu já era conselheiro da OAB. Eu peguei o celular, isso tem muito tempo, não, tem uns 3, 4 anos atrás. E aqui comecei a filmar. Aí me indagaram, o senhor está filmando perfeitamente. Qual a razão do senhor estar filmando? Porque eu sou conselheiro da ordem, estou pressentindo que está havendo violação de prerrogativas aqui. Não, mas não é assim. Aí o juiz, né, na hora, baixa a bola. Não, mas não é assim, vamos acertar. Vamos, perfeitamente. Deixa o colega trabalhar, eu apago aqui. É dinheiro normal. Então, a gente tem que estar vigilante nessas coisas. Né, porque prerrogativa não é privilégio. Não. E é dirigida à cidadania. É para a gente prevenir aquela força, aquele rolo compressor que vem do Estado contra o cidadão inocente. Exato. Contra os abusos que a gente vê todos os dias, infelizmente, ainda, de autoridades policiais. Né? Exatamente. E como tem sido o desafio de ser presidente de uma subseção? O desafio é grande, né? Eu gosto de citar uma passagem do Evangelho que diz: a messe é grande e os operários são poucos. São poucos os colegas que se dispõem a doarem o seu tempo para as atividades da OAB. Né? Por exemplo, uma subseção pequena como a nossa, nós poderíamos ter lá comissão de meio ambiente, poderíamos ter comissão de direito imobiliário, de família, do criminal, do previdenciário, do ambiental, né? etc, etc. Mas nós não temos colegas com disponibilidade de doarem seus tempos para isso. Então a gente acaba absorvendo, fazendo um pouquinho de cada um. Sim. Hoje mesmo, hoje de manhã, eu notifiquei a Câmara de Domingos Martins por violação de um membro da mesa diretora de prerrogativas e de assédio moral contra o procurador legislativo da Câmara de Domingos Martins. E um negócio público, porque a sessão é transmitida na página onde ele foi assacado publicamente. Então, a gente tem que ter essas determinações, essas coragens, mas o desafio é bom. Qual é a vantagem? Os colegas reconhecem o trabalho da gente, os colegas respeitam, e a gente também respeita todo mundo. E é por aí. Né? Ser líder de uma classe não é fácil, especialmente de uma classe contestadora. Exato. Como a nossa. Né? Eu sei que eu não sou unanimidade, nem tenho essa pretensão. Claro, também, claro. E deixo também bem claro, não vou ser candidato à reeleição, mas nós vamos cumprir nossa missão até o final do nosso mandato, que é 31 de dezembro, se Deus quiser. Que legal, que bacana, fazendo muito bem. Agora a gente entra no momento do bate-papo, que é um bate-pronto. Eu falo, doutor, me diz o que vem à cabeça. Vamos lá. Nunca diga para um advogado. Nunca diga para um advogado que ele não conseguirá fazer a sua defesa, que ele não conseguirá lhe buscar a aplicação da justiça e lhe absolver. O que mais lhe irrita num processo? A lentidão, a demora do judiciário irrita demais. O que diria para quem diz que advogado tem vida fácil? Não tem vida fácil. Né? Vocês vejam aí que quantas histórias a gente contou aqui. Hoje ainda também está difícil. Eu estou acabando de dizer aqui de um colega lá, que é procurador legislativo, concursado. Não é cargo político, não. Exato. Então é difícil, tem que ralar. Até muito pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Hoje não. Hoje já diminuiu o pique, já passei, já estou na terceira idade. Já coloca o filho para trabalhar, né? Tem o André lá, meu filho, que é meu sócio, que pega na coisa mais firme. Mas a gente não desiste, não, vamos trabalhar. Justiça é? Justiça é cidadania, né? Tentar a justa aplicação da lei, distribuição da paz social. Alvará é? Alvará é alimentos, alegria para o advogado e para a parte, né? Processo físico ou eletrônico? Processo físico, eu fui criado nele, mas o eletrônico é apaixonante também, é apaixonante. Audiência virtual ou presencial? Sem dúvida, a presencial, olho no olho. Um livro. Um livro, a Constituição Federal. A Constituição Federal, não tenha dúvida. Bem, se não fosse advogado... não. Nunca comece uma sustentação oral com excesso de exageros de elogios ao tribunal, aos desembargadores, né? Cumprimente-os com cordialidade e respeito e parta para os fatos. Perfeito. Se não fosse advogado, seria? Eu gosto demais de engenharia, gosto de construir. É mesmo? Gosto de engenharia.
Que bacana. Então, eu adoro uma reforma. Demais. Vou fazer uma grande reforma na minha casa agora. Mexendo com obra. É muito bom. Sempre estou construindo. Que beleza, doutor. Olha, muito obrigada pela presença. Adorei esse bate-papo. Quanta experiência aqui compartilhada. Muitíssimo obrigado, doutora Carla. Nós que agradecemos. Bate-papo descontraído, leve, né? Mas que contribui muito. Sim. O podcast Segredos de Justiça contribui muito para os colegas saberem a história dos outros, a história de insucesso, as dificuldades, as prerrogativas. As prerrogativas. Tantas coisas, né? E que acaba contribuindo para a troca de ideias com os colegas e isso tornar público. Fica esse legado aí de conhecimento para todos. A senhora está de parabéns. Muito obrigada. Fico muito contente, bacana. E vamos seguir. Muito obrigada, doutor. É um prazer. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história para contar, conta para a gente que a gente quer saber. Até a próxima.